Ciência do Bom Viver. Capítulo 1. Nosso exemplo. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como infatigável servo das necessidades do homem. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, a fim de poder ajudar a todas as necessidades humanas. Mateus capítulo 8, verso 17. Veio para remover o fardo de doenças, miséria e pecado. Era sua missão restaurar inteiramente os homens. Veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. Várias eram as circunstâncias e necessidades dos que lhe suplicavam o auxílio, e nenhum dos que a ele se chegavam saíam desatendido. Dele emanava uma corrente de poder restaurador, ficando os homens física, mental e moralmente sãos. A obra do Salvador não era restrita a qualquer tempo ou lugar. Sua compaixão desconhecia limites. Em tão larga escala realizava ele sua obra de curar e ensinar que não havia na Palestina edifício grande o bastante para comportar as multidões que se aglomeravam ao seu redor. Nas verdes encostas da Galiléia, nas estradas, à beira-mar, nas sinagogas e em todo lugar a que os doentes lhe podiam ser levados, aí se encontrava seu hospital. Em cada cidade, cada vila por que passava, punha as mãos sobre os doentes e os curava. Onde quer que houvesse corações prontos a receber-lhe a mensagem, ele os confortava com a certeza do amor de seu Pai Celestial. Todo dia ajudava os que a ele iam. À tardinha, atendia aos que tinham que labutar durante o dia pelo sustento da família. Jesus carregava o grande peso de responsabilidade da salvação dos homens. Ele sabia que, a menos que houvesse da parte da raça humana decidida mudança nos princípios e desígnios, tudo estaria perdido. Esse era o fardo de sua alma, e ninguém podia avaliar o peso que sobre ele repousava. Através da infância, juventude e varonilidade, andou sozinho. Todavia, era um céu estar sem sua presença. Dia a dia enfrentava provas e tentações. Dia a dia era posto em contato com o mal e testemunhava o poder do mesmo sobre aqueles a quem buscava abençoar e salvar. Não obstante, não vacilava, nem ficava desanimado. Em todas as coisas, punha seus desejos em estrita obediência à sua missão. Glorificava sua vida por torná-la em tudo submissa à vontade do seu Pai. Na sua juventude, sua mãe o encontrou na escola dos rabis e disse: Filho, por que fizesse assim para conosco? Lucas capítulo 2, verso 48. Ele respondeu, e sua resposta é a nota tônica de sua obra vitalícia. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Lucas capítulo 2, verso 49. Sua vida foi de constante abnegação. Não possuía lar neste mundo, a não ser o que a bondade dos amigos lhe preparava como peregrino. Ele veio viver em nosso favor a vida do mais pobre e andar e trabalhar entre os necessitados e sofredores. Entrava e saía, não reconhecido nem honrado diante do povo por quem tanto fizera. Era sempre paciente e bem disposto, e os aflitos o saudavam como a um mensageiro de vida e paz. Via as necessidades de homens e mulheres, crianças e jovens, e a todos dirigia o convite: Vinde a mim. Mateus capítulo 11, verso 28. Durante seu ministério, Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Seus milagres testificavam da veracidade de suas palavras, de que não veio a destruir, mas a salvar. Aonde quer que fosse, as novas de sua misericórdia o precediam. Por onde havia passado, os que haviam sido alvo de sua compaixão se regozijavam na saúde e experimentavam as forças recém-adquiridas. Multidões ajuntavam-se em torno deles para ouvir de seus lábios as obras que o Senhor realizara. Sua voz havia sido o primeiro som ouvido por muitos, seu nome o primeiro proferido, seu rosto o primeiro que contemplaram. Por que não haveriam de amar a Jesus e proclamar-lhe o louvor? Ao passar por vilas e cidades, era como uma corrente vivificadora difundindo vida e alegria. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte,
a luz raiou. Mateus capítulo 4, versos 15 e 16. O Salvador tornava cada ato de cura uma ocasião para implantar princípios divinos na mente e na alma. Esse era o desígnio de sua obra. Comunicava bênçãos terrestres para que pudesse inclinar o coração dos homens ao recebimento do evangelho de sua graça. Cristo poderia ter ocupado o mais elevado lugar entre os mestres da nação judaica, mas preferiu levar o evangelho aos pobres. Ia de lugar a lugar, para que os que se achavam nos caminhos e atalhos pudessem ouvir as palavras da verdade. Na praia, nas encostas das montanhas, nas ruas da cidade, nas sinagogas, sua voz se fazia ouvir explicando as Escrituras. Muitas vezes ensinava no pátio do templo, a fim de os gentios lhe poderem ouvir as palavras. Os ensinos de Cristo eram tão diferentes das explicações bíblicas feitas pelos escribas e fariseus que prendiam a atenção do povo. Os rabis apegavam-se à tradição, às teorias e especulações humanas. Muitas vezes, o que os homens haviam ensinado e escrito acerca das Escrituras era posto em lugar delas próprias. O tema dos ensinos de Cristo era a palavra de Deus. Ele respondia aos inquiridores com um positivo está escrito. Mateus capítulo 4, verso 4. Que diz a Escritura? Romanos capítulo 4, verso 3. Como lês? Lucas capítulo 10, verso 26. Em todas as oportunidades, despertando-se em um amigo ou adversário qualquer interesse, ele apresentava a palavra. Proclamava a mensagem evangélica de maneira clara e poderosa. Suas palavras derramavam abundante luz sobre os ensinos dos patriarcas e profetas, e as Escrituras chegavam aos homens como uma nova revelação. Nunca antes haviam seus ouvintes percebido na palavra de Deus tal profundeza de sentido. Jamais houve um evangelista como Cristo. Ele era a majestade do céu, mas humilhou-se para tomar nossa natureza, a fim de chegar até ao homem na condição em que se achava. A todos, ricos e pobres, livres e servos, Cristo, o mensageiro do concerto, trouxe as boas novas de salvação. Sua fama, como grande operador de curas, espalhou-se por toda a Palestina. Os enfermos iam para os lugares por onde ele devia passar, a fim de poderem encontrar auxílio. Iam também muitas criaturas ansiosas de lhe ouvir as palavras e receber o toque de sua mão. Assim ia de cidade em cidade, de vila em vila, pregando o evangelho e curando os enfermos, o Rei da Glória na humilde veste humana. Assistia às grandes festas anuais da nação e falava das coisas celestes às multidões absortas nas cerimônias exteriores, trazendo a eternidade ao alcance de sua visão. Dos celeiros da sabedoria tirava tesouros para todos. Falava-lhes em linguagem tão simples que não podiam deixar de entender. Por métodos inteiramente seus, ajudava a todos quantos se achavam em aflição e dor. Com graça e cortesia, ajudava a alma enferma de pecado, levando-lhe saúde e vigor. Príncipe dos mestres, buscava acesso ao povo por meio de suas mais familiares relações. Apresentava a verdade de maneira que, daí em diante, ela estaria sempre entretecida no espírito de seus ouvintes com suas mais sagradas recordações e afetos. Ensinava-os de maneira que os fazia sentir quão perfeita era sua identificação com os interesses e a felicidade deles. Suas instruções eram tão diretas, tão adequadas suas ilustrações, suas palavras tão cheias de simpatia e animação, que os ouvintes ficavam encantados. A simplicidade e sinceridade com que se dirigia aos necessitados santificavam cada palavra. Que vida atarefada levou ele! Dia a dia podia ser visto entrando nas humildes habitações da miséria e da dor, dirigindo palavras de esperança aos abatidos e de paz aos aflitos. Cheio de graça, sensível e clemente, andava erguendo o desfalecido e confortando os tristes. Aonde quer que fosse, levava bênçãos. Enquanto ajudava os pobres, Jesus estudava também os meios de atingir os ricos. Procurava travar relações com o rico e culto fariseu, o nobre judeu e a autoridade romana. Aceitava-lhes os convites, assistia às suas festas, tornava-se familiar com os interesses e ocupações deles, a fim de obter acesso ao seu coração e revelar-lhes as imprescindíveis riquezas.
Cristo veio a este mundo para mostrar que, mediante o recebimento de poder do alto, o homem pode levar vida imaculada. Com incansável paciência e assistência compassiva, ia ao encontro dos homens nas suas necessidades. Pelo suave contato da graça, bania da alma o desassossego e a dúvida, transformando a inimizade em amor e a incredulidade em confiança. Podia dizer a quem lhe aprovesse: segue-me. E aquele a quem se dirigia levantava-se e o seguia. Quebrava-se o encanto da fascinação do mundo. Ao som de sua voz fugia do coração o espírito de avidez e ambição, e os homens levantavam-se, libertos, para seguir o Salvador. Cristo não conhecia distinção de nacionalidade, posição ou credo. Os escribas e fariseus desejavam fazer dos dons celestes um privilégio local e nacional e excluir o resto da família de Deus no mundo. Mas Cristo veio derrubar todo o muro de separação. Veio mostrar que seu dom de misericórdia e amor é tão ilimitado como o ar, a luz ou a chuva que refrigera a terra. A vida de Cristo estabeleceu uma religião em que não há diferenças. A religião em que judeus e gentios, livres e servos, são ligados numa fraternidade comum, iguais perante Deus. Nenhuma questão política lhe influenciava a maneira de agir. Não fazia diferença alguma entre vizinhos e estranhos, amigos e inimigos. O que tocava seu coração era uma alma sedenta pelas águas da vida. Não passava nenhum ser humano por alto como indigno, mas procurava aplicar a toda pessoa o remédio capaz de sarar. Em qualquer companhia em que se encontrasse, apresentava uma lição adequada ao tempo e às circunstâncias. Cada negligência ou insulto da parte de alguém para com seu semelhante servia apenas para fazê-lo mais consciente da necessidade que tinham de sua simpatia divina-humana. Procurava inspirar esperança aos mais rudes e menos promissores, prometendo-lhes a certeza de que haveriam de tornar-se irrepreensíveis e inocentes, alcançando um caráter que manifestariam serem filhos de Deus. Muitas vezes, Jesus encontrava pessoas que haviam caído no poder de Satanás e que não tinham forças para romper os laços. A essas criaturas, desanimadas, doentes, tentadas, caídas, costumava dirigir palavras da mais terna piedade, palavras adequadas que podiam ser compreendidas. Quando encontrava pessoas empenhadas numa luta renhida com o adversário das almas, ele as animava a perseverar, assegurando-lhes que haviam de triunfar, pois os anjos de Deus se achavam ao seu lado e lhes dariam a vitória. À mesa dos publicanos, ele se sentava como hóspede de honra, mostrando por sua simpatia e benevolência social que reconhecia a dignidade humana, e os homens anelavam tornar-se dignos de sua confiança. Sobre seu coração sedento, as palavras dele caíam com bendito poder vivificante. Novos impulsos eram despertados, e abria-se para esses excluídos da sociedade a possibilidade de vida nova. Conquanto fosse judeu, Jesus se associava sem reserva com os samaritanos, deitando assim por terra os costumes farisaicos de sua nação. Apesar de seus preconceitos, ele aceitou a hospitalidade desse povo desprezado. Dormia com eles sob seu teto, comia à mesa deles, compartilhando da comida preparada e servida por suas mãos. Ensinava em suas ruas e tratava-os com a maior bondade e cortesia. Enquanto lhes atraía o coração pelos laços de humana simpatia, sua divina graça levava-lhes a salvação que os judeus rejeitavam. Cristo não negligenciava oportunidade alguma de proclamar o evangelho da salvação. Escutai suas maravilhosas palavras àquela única mulher de Samaria. Achava-se sentado junto ao poço de Jacó, quando ela foi tirar água. Para a surpresa dela, pediu-lhe um favor. "Dá-me de beber", disse ele. João capítulo 4, verso 7. Queria uma bebida refrigerante e desejava também abrir o caminho pelo qual lhe pudesse dar a água da vida. "Como?", disse a mulher. "Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: "Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede.
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versos 9, 10, 13 e 14. Quanto interesse manifestou Cristo nessa mulher! Quão fervorosas e eloquentes foram suas palavras! Ao ouvi-las, a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo aos amigos: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? João capítulo 4, verso 29. Lemos que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. João capítulo 4, verso 39. E quem pode avaliar a influência que essas palavras exerceram para a salvação de pessoas nos anos que se passaram desde então? Onde quer que os corações se abram para receber a verdade, Cristo está pronto a instruí-los. Revela-lhes o Pai e o serviço aceitável àquele que lê o coração. Para esses, não usa ele de parábolas. Diz-lhes como a mulher junto à fonte: Eu sou, eu que falo contigo. João capítulo 4, verso 26.